Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um condomínio. Como vocês sabem, nem tudo que a gente fala aqui é sobre condomínio, mas tudo que a gente fala aqui é condomínio. E hoje vamos falar de segurança eletrônica. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no nosso canal, acompanhem as redes sociais, o Instagram, vou deixar tudo para vocês aqui na descrição do vídeo. E hoje, para falar de segurança eletrônica, estamos aqui com um cara que já está no mercado há 12 anos, trabalha com condomínio em toda a região metropolitana de Belo Horizonte, com empresas e bancos no Brasil inteiro. Só para vocês terem uma ideia, até em Roraima ele já foi fazer instalação de sistema de segurança em bancos. Então, a gente está aqui hoje com o Toniel. Toniel, seja bem-vindo aí ao nosso podcast. Muito obrigado. Fala um pouquinho da sua história. Como que você começou aí no ramo de condomínios e manutenções, instalações? Você sempre trabalhou com isso, Toniel? Vou começar contando um pouco da minha história. Eu trabalhei na indústria, sou formado em mecatrônica, trabalhei 8 anos na Fiat, na área de manutenção de equipamentos, de máquinas. E em 2012 fiz um cursinho de segurança eletrônica e comecei a prestar serviço no condomínio que eu morava. Teve uma oportunidade lá que o síndico precisou. Eu falei, não, isso aí eu consigo fazer. Aí desse momento eu comecei. Aí eu comecei fazendo como marido de aluguel, pequenos reparos. Aí os moradores do meu prédio começaram a me chamar para me fazer pequenas instalações, instalações de varal, de teto, kit de banheiro, trocar um chuveiro, trocar uma resistência. Aí os outros condomínios próximos também ficou sabendo e começou a me chamar. Aí eu comecei a trabalhar em paralelo. Eu trabalhava tanto na Fiat. Nessa época eu comecei, estava no segundo turno, aí na parte da manhã eu trabalhava em condomínio, prestando serviço, e na parte da tarde eu ia para a Fiat. Aí depois de um tempo eu mudei para o terceiro turno, comecei a trabalhar mais ainda durante o dia, e à noite ia para a Fiat. E em 2016 eles queriam me voltar para a área central, eu pedi para sair. Aí a partir de 2016 eu foquei 100% na minha empresa. Você já pediu para sair porque já estava dando retorno à questão do marido de aluguel. Tem uma coisa interessante sobre sua empresa que eu descobri depois, né? A gente conhece há bastante tempo, conheço a empresa há muito tempo, mas depois eu fui ver que OFT significa o que mesmo? OFT quer dizer o Toniel faz tudo. E você fazia tudo em condomínios? Fazia de tudo, de instalação de kit de gás, fazia, igual eu falei, varal de teto, kit de banheiro, até quadro eu já fixei em residências. O pessoal de condomínio, eles são carentes em profissionais para realizar esses pequenos reparos, não é isso? Você já recebeu solicitação, por exemplo, eu preciso trocar uma lâmpada e eu não tenho ninguém para trocar? Sim, troca de lâmpada, troca de resistência, até bucha de torneira. É uma coisa bem simples, mas tem gente que não é apto e não tem o conhecimento. E aí você vai lá para poder trocar uma bucha de torneira em um condomínio ou trocar uma lâmpada. Sim. Então, as pessoas necessitam de mão de obra nos condomínios, não é isso? E aí, então, em 2016, você passou a trabalhar só com isso, mas aí já com uma empresa, tudo certinho, e saiu lá de uma multinacional. Sim, em 2016 eu saí da Fiat, comecei a trabalhar 100%, aí eu tive um ajudante, aí os negócios foram melhorando, aí hoje eu estou com a empresa com 5 funcionários, mas eu, como, vamos dizer também, um faz tudo, continuo ainda. O Toniel faz tudo ainda. Ainda. E minha esposa na área administrativa. Aí hoje a gente atende muitos condomínios na região metropolitana, empresas aqui também na região metropolitana, empresas fora de Minas também, e bancos. Já atuei Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, Tocantins, Roraima. E vamos Já que rodou. vamos. O banco faz o quê? Sistema de instalação de câmeras. Tem um que você falou lá de fumaça, que você fazia também. Como é que chama isso aí? No banco a gente faz todo o sistema de segurança, tanto CFTV, câmeras, alarme, sistema de combate, que é o gerador de neblina, que quando vai ter uma invasão no banco, o sistema é disparado pelo monitoramento, aí gera uma fumaça que tampa o ambiente todo. Aí é como se fosse uma neblina mesmo, uma fumaça que você não consegue ver 10 centímetros do seu rosto. E esse negócio de fumaça aí, você pode instalar só em banco? Eu quero na minha residência. Dá para instalar isso também em residência ou não? Também dá, você pode instalar em qualquer lugar, mas ele é mais utilizado em rede bancária, Banco Central. Todos têm esse sistema aí. Sim, isso também é uma exigência da Polícia Federal. São normas. Você não é da área de segurança, você não é da área de segurança pública
mas você cuida da segurança dos ambientes, Sim. que sejam bancos ou condomínios e residências. Mas hoje, residência, você ainda tem muito chamado de residência? Tem bastante. Residência hoje tem muito, principalmente instalação de portão, uma câmera, um interfone. Ainda dá muito chamada ainda. Mas o foco hoje, meu maior, é empresas, bancos e condomínios. Entendi. O Toniel fica lotado aqui, viaja muito, né? Sempre liga para o Toniel tá viajando. Tá na cidade do interior de Minas, tá em outro local. Sim, hoje em Minas Gerais eu já visitei para fazer instalação em mais de 150 cidades, em Minas Gerais. 150 cidades em Minas Gerais fazendo instalação em bancos. Sim. E Rodou mais que o Romeu Zema. Porque o Romeu Zema, quando estava na política, falava, eu conheço Minas Gerais de canto a canto, né? E você também acho que já rodou mais que o Romeu Zema. Se tiver um voto em cada cidade, já pode até candidatar para deputado. Ô, Toniel, nessas andanças suas aí pelo estado de Minas Gerais, né? Conta uma história interessante que aconteceu com você aí nessas instalações. Sempre tem uma história interessante quando a gente viaja muito. Como você já viajou por mais de 150 cidades de Minas Gerais, então acredito que você tem várias, mas se tiver uma boa pra gente aí. Sim, tem uma história boa. Estava fazendo instalações para o banco e eu fui para o norte de Minas. Eu fui para a cidade eu estava na cidade de Buritis e para a cidade de Buritis eu ia para outra cidade que era uma instalação em cada dia, um em cada cidade. Aí eu estava na cidade de Buritis, coloquei no GPS, estava dando 400 quilômetros. Como eu rodo muito, eu já tenho uma noção de tempo. A 400 quilômetros, umas 5, 6 horas no máximo. Estava dando mais de 8 horas. Aí eu comecei a acelerar, que eu queria chegar de madrugada para no outro dia de manhã fazer a instalação cedo e eu voltar para casa. Tava indo para Montalvânia, saindo de Buritis para Montalvânia. Aí no meio do caminho, mais ou menos, já tinha rodado uns 200 quilômetros, eu cheguei na cidade que chama Chapada Gaúcha. Um posto até bacana, tinha um hotelzinho bom, um restaurante, parei para abastecer. Chegando lá, eu perguntei ao frentista, aqui é a estrada para Montalvânia? Ele falou sim. Eu falei, e a estrada, é boa? Como é que tá? É asfalto até quantos quilômetros? Ele falou, não, o asfalto acaba aqui. Essa é a última cidade. Daqui pra frente é 200 quilômetros de chão. Isso 9 horas da noite. Eu falei, você tá doido? 9 horas da noite? 200 quilômetros? Aí eu fiquei naquela, vou ou não vou? Eu não conhecia estrada, só andando pro GPS. Aí eu liguei pra minha esposa, ela falou assim, não, se fosse você, dormi aí. Aí eu vi que o hotel era bacaninha, dormi. Mas eu tava com vontade de ir embora, continuar pra me chegar de madrugada. Aí eu segui o conselho da minha esposa, falei, não vou não. Saí 5 horas da manhã. Na hora que eu vi a estrada, é igual um rally nos sertões mesmo. Peguei terra, peguei lama, peguei todo tipo de estrada de terra imaginável. 200 quilômetros de chão, gastei 5 horas para fazer esse percurso. E a minha sorte, eu estava de caminhonete 4x4. Se eu tivesse de carro pequeno, saveiro, eu não conseguia, porque teve trecho que eu ia atolar. Como eu estava na caminhonete 4x4, consegui passar por esse caminho. E gastei 5 horas para fazer esse percurso todo. Saí 5 horas da manhã, cheguei 10 horas da manhã. E se eu tivesse arriscado de noite, provavelmente eu tinha me perdido no meio do nada, no meio do mato. Ia ser um problema, uma dor de cabeça muito grande. Tudo isso dentro de Minas Gerais? Tudo isso dentro de Minas Gerais. Minas Gerais é muito grande. Acho que são 800 municípios, se não me engano. 800 e tantos municípios, é isso? 853 municípios. É muito município. Já peguei também cidades que, na hora que eles me passam um serviço, eu falei, você é dentro de Minas Gerais? Já fui, exemplo, Tiros, Tombos. Combinou. Tiros e Tombos. É próximo da outra? Não. Entendi. Uma é próximo da região, tipo do Triângulo ali. Ali, eu esqueci o nome da região. Mas é tipo Patos de Minas, Tiros. Tombos é mais Zona da Mata. E tem até o time de futebol, o Tombense, que é na cidade de Tombos. De Tombos. Aí já fui em Dona Eusébia, o nome da cidade. Dona Eusébia, que tem em Minas Gerais. Já rodou muito. Já. Agora aqui, vamos voltar aqui para condomínios. Você atende condomínio na região metropolitana inteira aqui, possivelmente. Sim. Não tem como nem mensurar quantos condomínios você já atendeu. Já atendi bastante. Não sei dizer a quantidade de número exato, não. Quem te contrata mais ou te indica são o quê? Administradoras, os síndicos ou os próprios moradores? Hoje quem mais indica são síndicos, mas tem tudo. Síndico, morador, administradora, conservadora, todos fazem indicação. Mas hoje o mais forte mesmo é os síndicos.
Daniel, condomínio é uma seara complicada. É diferente você fazer uma instalação para uma empresa, não é isso? Porque normalmente uma empresa, você vai lá, tem um responsável, você faz a instalação e ele vai entrar em contato com você e eu acredito que seja mais tranquilo. Condomínio, às vezes você chega, você tem lá 500 moradores que avaliam o seu serviço, não é isso? Hoje, não sei se você tem preferência, eu prefiro trabalhar com condomínio, prefiro trabalhar com empresa, ou não. Trabalho, eu tô aí para trabalhar. Hoje eu tô nessa, eu tô aí para trabalhar. Mas é aí, igual você falou, tem as singularidades. Condomínio, você tem não só o síndico te observando e avaliando seu trabalho, e a empresa tem menos gente, mas também tem muita gente por trás. Se você pegar uma empresa de grande porte, vai ter o diretor, o gerente, o supervisor e até mesmo o pessoal que está naquela área para avaliar tanto positivamente como negativamente. E no condomínio é muito moradores. Principalmente, vou dar um exemplo de manutenção. A gente chega para dar uma manutenção no portão, talvez é até uma preventiva, o morador já passa. Ah, quebrou de novo? Ele nem sabe o que está acontecendo, ele pergunta, quebrou de novo? Eu falei, não, nós estamos fazendo só uma manutenção preventiva, ou lubrificando. Ah, não, estou trocando uma roldana, que uma roldana está prestes a estourar, o portão está pesado. O morador é mais criterioso do que numa empresa, olhando esse ponto. Você encontra morador especialista também em manutenções? Tá lá trocando uma roldana, fazendo alguma coisa, e ele chega e fala assim, tá fazendo errado aí, não, tem que fazer assim. Começa a dar pitaco ali no seu serviço e acaba incomodando. No meu caso, sempre tem um especialista ali dentro. Tem de tudo. Tem engenheiros, não, é engenheiro eletricista. Ele falou que não está certo. O cara tem conhecimento, é um engenheiro, tudo, mas muitas vezes o cara está muito na indústria. Na hora que pega vamos dizer, um motor de portão, não é a mesma coisa do motor industrial em relação ao tempo de trabalho. Quando a gente vai fazer uma instalação, principalmente de motor de portão, a gente tem que avaliar o peso do portão, o ciclo de abertura. Porque não adianta só, não, o portão é leve, mas talvez é um motor que aguenta 40 ciclos por hora, 20 ciclos por hora. Aí a gente tem que ter essa avaliação. E como o cara está focado na indústria, talvez ele não tenha essa maldade que nós, instaladores que estamos no condomínio, tem. Aí eu tento explicar de uma forma bem educada e acabo mostrando para ele o nosso trabalho, mostrando que a gente sabe, a gente conhece muito do produto que a gente trabalha. Entendi. Aí acaba passando credibilidade ali para o síndico. Mas acontece muito também do síndico te solicitar o orçamento de uma coisa, você chegar lá e perceber que também não é o que ele precisa, né? Então, às vezes, ele solicitou, eu quero instalar tal motor aqui. E aí você chega lá, esse motor não dá. Convencer o seu cliente que precisa fazer um outro serviço, que não precisa investir mais, é uma tarefa fácil do seu dia a dia ou não? Olha, quando tem argumento, conhecimento técnico, não é difícil. Entendeu? Para dar certo, a gente tem que mostrar o conhecimento, explicar, e geralmente eu consigo convencer. Porque eu vou apresentar experiência que eu tenho no longo de 12 anos. Que é, olha, já tive essa experiência, não vai dar certo. É um motor, aguenta? Aguenta, mas ele vai chegar 6 meses e ele não vai aguentar mais. Eu vou te oferecer um produto que vai trabalhar 1 ano, 2 anos sem dar problema. Entendeu? Aí a gente vai falando, mostrando as qualidades do produto, as especificações técnicas, e a gente acaba provando que aquele que ele indicou pode ser que dura um período menor, mas eu vou indicar aquele que vai atender ele num período maior, sem problema. Hoje eu falo para meus clientes que eu quero vender a solução, entendeu? E não o produto, porque ele vem com o produto, eu venho com a solução. É isso que eu tento vender para meus clientes. Muito bom. O Toniel não está aí para vender produto, é vender solução para o condomínio. O síndico quer solução, né? Ele quer que seja resolvido o problema dele, né? Sim. Tá sofrendo ali com um problema e ele precisa que você resolva esse problema. Ô, Toniel, e aquela questão de condomínio, às vezes tem um equipamento extremamente antigo, que já foi dado manutenção 200 vezes, interfone, por exemplo, acontece muito isso. Você precisa refazer o sistema todo. Só que o síndico não quer gastar. Aí ele te chama hoje, você dá manutenção, chama você amanhã, você dá manutenção de novo, aí chama você, vai dar manutenção de novo, você fala para ele todo dia, precisa trocar, e ele não quer trocar. Isso acontece nos condomínios, que eu sei que acontece. Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre essa situação. Eu vou dar um exemplo recente de um condomínio lá em Santa Luzia. Lá era motor.
eu tenho um contrato com a empresa de manutenção, eles me pediram para mim ir lá, que estava dando problema no portão. Na hora que eu cheguei lá, era um motor pivotante, duplo, e já era problema já desde a construtora. Aí eu mostrei para a síndica responsável, peguei o motor, levei na assistência. Na hora que eu cheguei na assistência, fui pegar orientação também sobre esse produto, porque era um condomínio novo que eu estava dando manutenção. Aí o pessoal da assistência técnica falou assim: olha, esse portão eu já conheço, é de tal condomínio? Eu falei: é. Ele falou: olha, se você for ganhar por visita, você vai ficar rico. E lá tem problema crônico. Se você não fazer as adequações para atender esse tipo de portão, você vai viver na manutenção. Aí eu cheguei, apresentei tudo que tinha que ser feito e a gente foi fazendo as melhorias e nós conseguimos diminuir a manutenção. Mas mesmo assim não está 100% ainda por conta de erro de projeto. Eu tento sempre mostrar para o síndico ou o responsável do condomínio ou a administradora que o que tem o produto lá, se ele precisa ser modificado, se precisa adaptar, e sempre eu busco as informações com a fabricante. Eu não chego e falo a opinião do Otoniel. Eu tenho minhas opiniões, mas quando é um produto mais problemático, eu vou direto no fabricante, que ele vai me passar toda a orientação para me trabalhar em cima de especificações técnicas do fabricante. Aí a gente consegue resolver o problema daquele condomínio. E falando de um exemplo igual interfone, quando é um produto muito antigo, eu falo com ele e tento apresentar as melhorias do produto mais novo. Se a gente pegar um interfone antigo de 5, 10 anos atrás, ele não tem sigilo. Se tem uma pessoa fazendo comunicação, você tira do gancho, você escuta a conversa, ele dá muito chiadeira, muito problema. Quando você coloca um interfone moderno, você vai conseguir fazer ligações individuais restritas, com segurança, a manutenção diminui e é um produto muito mais confiável. Aí eu tento apresentar tudo isso. Ah, mas é mais caro? É, mas você vai ter menos dor de cabeça e vai ter um produto mais confiável para o condomínio. Entendi. Outro dia eu estava vendo sobre o interfone via telefone celular. Você já fez esse tipo de instalação também ou não? Olha, eu já fiz manutenção. Eu não gosto de trabalhar com esse sistema. Mas o síndico fala assim: não, nós queremos colocar esse. Eu vou e coloco. Lá vai ter uma discadora via chip. Você vai cadastrar nessa discadora todos os telefones dos moradores e vai colocar um aparelho, um porteiro eletrônico lá fora que ele vai usar aquela discadora. Na hora que você digita o número do apartamento, ele entra na memória, faz uma discagem via celular, liga para o morador e o morador consegue comunicar. É um telefone, então. Como se fosse um telefone, mas num XPE lá. Isso, tem um XPE que ele é um telefone e a discadora memoriza todos os números dos moradores e na hora que você digita o número do bloco e apartamento, ele pega na memória aquele telefone e faz a ligação. O famoso atalho. Oi? A gente faz um atalho no telefone, digita o número 1, vai para a esposa. Isso, né? É isso mesmo. Até porque se a gente não colocar a esposa no número 1, vai dar treta. Não é isso? Antigamente é isso. Número 1, tem que ligar para a esposa. Entendi. Bem interessante esse sistema de interfone aí. Mas esse sistema de interfone, você vai ter um custo mensal, porque você vai ter que pagar aquela linha telefônica. Entendi. Entendeu? Aí você tem um custo mensal. Agora você falou uma coisa interessante aí sobre... o pessoal instala, às vezes eu dou manutenção. Dar manutenção em serviço que outra pessoa fez é complicado. Porque às vezes a pessoa fez todo errado e a pessoa quer que você dê uma simples manutenção e você percebe que você não tem que dar manutenção. Talvez você precisa refazer o serviço, não é isso? Sim, acontece muito. Você pega a instalação de um outro técnico, ele usou uma linha lógica de instalação e você trabalha com a outra linha lógica de instalação. Aí você viu que ele fez do jeito mais complicado, talvez, aí tá dando alguma interferência. Aí eu falo pro síndico: olha, isso aqui não é uma simples manutenção. Eu vou ter que refazer e colocar da forma correta. Por isso que eu te falei anteriormente, eu sigo muito procedimentos do fabricante. Por quê? É um jeito mais correto e na hora que um terceiro for dar uma manutenção, é mais fácil, porque eu segui um procedimento de instalação. Não foi uma instalação que o Otoniel inventou. É uma instalação que o fabricante recomenda, é uma forma que já foi testada por eles, que é a forma mais assertiva. Claro que existe mais de uma forma de fazer uma instalação, mas eu procuro fazer em cima das especificações técnicas do fabricante.
para facilitar, né? A gente não está no condomínio para sempre, né? Um dia a gente vai sair, o condomínio precisa. Isso é responsabilidade, é claro, com o seu cliente, né? Porque às vezes você tem um dia que você não vai poder atender ele. Outra pessoa tem que atender. E aí a pessoa chega lá, vai ter que quebrar a cabeça para poder descobrir a técnica que o rapaz lá utilizou para fazer uma instalação, sendo que tem um manual para aquilo. E você segue exatamente o manual ali. Eu vou te falar, a minha origem me fez ser assim. Por quê? Eu sou formado em curso técnico, hoje estou com 2 cursos técnicos, que é mecatrônica e eletrotécnica. Trabalhei na indústria, e quando você trabalha na indústria e tem qualificação técnica, você segue procedimentos. A manutenção não é só chegar e fazer, você tem procedimentos. E muitos técnicos no mercado veem como ajudante de um instalador, que talvez também não era técnico. Então eles fazem o que eles acham na cabeça. Quando você trabalha com procedimentos técnicos, com procedimento, com especificações, você trabalha da forma mais correta. Entendi. E isso é a minha base de trabalho. Entendi. Em cima de procedimentos, em cima de instruções técnicas do fabricante. Aí é uma instalação mais fácil, mais assertiva, e quem for da manutenção, tiver o conhecimento técnico, chega e faz a manutenção bem simples, bem rápido. Daniel, vamos falar de uma dor do mercado hoje, e eu acredito também que é uma dor da OFT hoje também no mercado, é conseguir técnicos para fazer o seu serviço, não é isso? Porque você é o dono da empresa, você tem o conhecimento todo, mas ninguém faz nada sozinho. E você precisa de pessoas para poder executar esse serviço. Como está sendo o mercado para você nessa questão de contratação? Está conseguindo achar bons técnicos que queiram realmente trabalhar, que queiram realmente pegar no pesado? Às vezes de noite, né? Às vezes emergência surge à noite. Como está sendo isso para você, para a UFT? Muito difícil. A gente tenta seguir várias linhas para ver se acha profissionais no mercado. Já tentei pegando pessoas sem experiência nenhuma para me treinar. Pessoas novas, não querem aprender, muitos. Já peguei pessoas com experiência também, não quer nada com a dureza. Mas é aqueles que a gente pega e tem potencial, a gente tenta segurar o máximo para não perder. Porque está muito complicado de achar mão de obra no mercado. Tanto para ajudante como profissional. O ajudante quer ganhar mais do que o profissional sem saber nada. E o profissional está sendo muito cobiçado no mercado. Aí a gente tem que tentar segurar aquele bom profissional ao máximo, esgoelando o máximo que a gente pode no salário, para tentar manter. Mas está muito difícil de achar profissional. Muito difícil mesmo. Eu vi um dia, não me lembro quem foi que falou isso. O meu medo, né? Tem muito empresário, o meu medo é treinar o profissional e ele ir embora. E aí esse rapaz falou, o meu medo é não treinar e não continuar dentro da empresa. É mais ou menos isso, né? Porque tem profissional que, por mais que você ensina, por mais que você fala, ele ainda continua fazendo errado por desinteresse. E aí volta para você, que é a questão do retrabalho, né? Não, hoje o maior problema é o retrabalho. Isso é prejuízo garantido. E a gente hoje está no mercado muito competitivo. Se eu dou um orçamento e o cliente ainda pede desconto, a gente sacrifica o nosso lucro. Aí na hora que dá um retrabalho, aquele lucro foi embora no retrabalho. E tem esse profissional mesmo, a gente treina, ensina, mostra ele como é que faz certo, mas ele vai lá, não, eu errei, eu vacilei, e acaba fazendo um serviço mal feito. Aí a gente tem um retrabalho, aquele lucro acabou naquele retrabalho. Essa questão de retrabalho, eu sempre falo para o síndico o seguinte, chegou uma proposta muito baixa, o pessoal vai conseguir fazer o serviço. Mas se der uma manutenção, ele não orçou isso para voltar. Né? Um retrabalho. Aí às vezes o cara precisa voltar 3 vezes lá para fazer aquilo. Então você mandou uma proposta baixinha, não vai conseguir voltar. Para o profissional é melhor ele te deixar de lado, né? E seguir em frente, fala, fica aí com o seu prejuízo, eu vou seguir em frente, não presto mais serviço para você, do que ele voltar lá e ter toda vez mais prejuízo. Quando você vai fazer um orçamento, você já prevê que você já precisa, toda mão de obra ela vai precisar de manutenção em algum momento. Ou fazer um retrabalho, não é isso? Sim, e ainda fora que alguns produtos ainda vêm com problema até de fábrica. A gente pode pegar uma excelente marca de mercado,
E na hora que a gente faz a instalação, a gente dá uma falta de sorte que o produto não está bom. Aí já se torna também até um prejuízo, porque eu tenho que pegar aquele equipamento, levar na distribuidora, trocar e voltar com outro. Isso é um retrabalho que a gente também tem que imaginar que pode acontecer. Essa questão da internet hoje e equipamentos que você está falando acontece nos condomínios que a gente administra, que o condomínio fala assim, o cara me cobrou R$ 600 por uma câmera. Achei na internet aqui, ó, R$ 250 a câmera aqui na internet. Só que ele esquece que se ele comprar a câmera pela internet e ela der problema, ele vai ter que mandar ela de volta. Não é isso? Mas quando você vende uma câmera para o condomínio e cobra R$ 600 para você ir lá buscar a câmera, ir até o condomínio, fazer a instalação dessa câmera, se ela der problema, a responsabilidade sua de pegar essa câmera, levar até lá a empresa que você comprou, fazer essa revisão, manutenção ou troca de câmera e voltar para o condomínio. Então, o síndico muitas vezes ele esquece isso. Ele acha que o custo material é só o que ele vê lá, mas não é isso. Você falou um ponto importante mesmo. Muitos clientes chegam para mim, eu vi na internet, eu falo assim, eu faço instalação, mas se der qualquer problema, eu vou te cobrar novamente uma visita, eu instalo. Deu problema no equipamento, vou te cobrar aquela visita, vou tirar o equipamento, vou te entregar, você vai mandar para onde você comprou, na hora que chegar eu vou te cobrar novamente outra visita. E quando eu vendo um produto com a minha instalação, todo esse custo é meu. Então, se o produto dá problema, eu vou ter que ir lá, retirar, levar no distribuidor. Se for troca expressa, eu faço a troca expressa, volto no mesmo dia com o equipamento e reinstalo. Esse custo todo é meu. É a comodidade que o cliente vai ter. Quando ele compra na internet, eu deixo bem claro. Olha, qualquer retrabalho que tiver por problema do equipamento, o custo é do condomínio. Se for problema de instalação, está na minha garantia. Mas se deu problema no produto, é você que vai ter que retirar. Ainda dou um exemplo. Quando você compra uma geladeira, ela dá problema, não é você que tem que levar na assistência técnica? É Sim. isso que eu falo. Então aí, ó, fica a dica aí para os síndicos. Eu achei na internet, tá baratinho, vou comprar na internet, vou pagar só a mão de obra. Beleza. Equipamento é garantia da internet. Você vai ter que se virar para poder buscar garantia se der problema nesses equipamentos. Então pega essa dica aí, gente. Às vezes você vai pagar barato para você ter retrabalho. E você sabe ficar sem equipamento no condomínio aí, comprou pela internet, vai ficar o quê? 1 mês, 2 meses, até mandar para revisão, mandar para assistência técnica. Então não compensa. Eu acredito que é muito mais vantajoso, né, fazer isso. E a gente faz isso também, sempre dá essa dica também, Antoniel, quando vai fazer pintura de prédio. E aí o síndico pergunta pra gente aqui, né, mudando, não é o seu ramo não, mas acontece da mesma forma. Aqui, eu tô pensando contratar mão de obra e eu compro a tinta, compro todo o material e dou pro cara fazer lá. Eu falo assim, beleza. Só que o dia que a tinta estiver desbotando, é a tinta. E ele não tem nada a ver com isso. E ele vai falar pra você assim, ó, quem comprou a tinta foi você, reclama com o fabricante. Não é isso? As câmeras é a mesma coisa. Quem comprou as câmeras foi você. Reclama com o fabricante. Reclama para quem te vendeu. É isso mesmo. Porque nós, como revenda, a gente vai dar todo aquele suporte, toda a comodidade. E é igual eu falei no início, eu quero vender para o condomínio, para o meu cliente, a solução. E quando eu vendo a solução, eu vou vender tudo. É a instalação, é o produto. Aí todo problema que tiver, eu que vou lá e vou resolver. E até mesmo buscar o fabricante para ele me orientar. Eu procuro, no caso, para câmera, sistema de alarme, a Intelbras. Eu vou lá, ligo para eles. Eu tenho um setor de engenharia que eu ligo para eles, eles vão me orientar para mim conseguir vender o melhor produto, a melhor solução para o meu cliente. Entendeu? E quando o cliente já vem com um produto falando, eu vi na internet, vou comprar essa aqui, me atende? Eu falei assim, olha, não te atende. Não, mas a sua é muito cara. Eu vou falar assim, olha, eu estou te vendendo a solução. Eu estou te vendendo um produto que vai resolver o seu problema. E solução tem preço. Não adianta ele vir com um produto da China, baratinho, tá falhando, não tá comunicando, meu celular não consegue acessar a câmera. Eu falei assim, olha, então você tem que ligar para quem você comprou, eu só fiz a instalação para você. Essa questão de caro é muito relativo, né? Eu sempre falo que caro é aquilo que você compra e não te serve. Paguei baratinho, mas também não me serve. Não faz o menor sentido nisso, né? E às vezes você vende um sistema robusto, um sistema... Não, o pessoal paga caro. Aí você chega no condomínio, tem uma satisfação muito grande. Nossa, nós pagamos caro nesse sistema de câmeras aqui. Graças a Deus, nunca deu problema. Extremamente satisfeito.
Então, a satisfação do cliente, isso não tem preço, não. A satisfação do condômino não tem preço. Então, o síndico ele tem que visualizar isso. Ele tem que visualizar a satisfação do condômino dele. O condômino não vai perguntar quanto que você pagou. Ele vai querer saber se vai funcionar ou não. Eu sempre falo isso. Não adianta fazer orçamento baratinho, colocar baratinho, para o seu condômino ficar na sua cabeça todo dia. Isso não presta, isso não valeu a pena, você gastou dinheiro à toa. Muito melhor você investir em bons produtos, investir em bons profissionais e gerar ali uma satisfação para o seu condômino, que é o cliente de um síndico. E o síndico é o seu cliente, você fazendo isso, você também gera satisfação no síndico. O síndico fala, não, Antoniel, aquela câmera que você instalou que nunca deu problema, é bom demais. Foi caro, mas graças a Deus tá bom. Não vai fazer coisa porcaria no condomínio dele nunca mais. Você falou num ponto muito bom, que também, olhando as empresas menores, não menosprezando que eu comecei de baixo, Sim. mas uma empresa menor, um MEI, muitas vezes o cara tá com ajudante, mas ele não tem um capital para segurar a onda. Aí ele te vende um produto ali, vamos dar um exemplo, 20 mil, e dá problema. Ele não vai conseguir segurar a onda daqueles 20 mil. Hoje eu já estou há 12 anos no mercado, se der um problema nesses valores, a gente consegue reaver rápido. Eu tenho crédito, a gente vai ter uma economia para manter isso para o condomínio. Então, e eu também tenho um custo mais alto. Para mim fazer um serviço e chegar um MEI, eu não vou conseguir bater o preço dele. Porque muitas vezes ele vai colocar o lucro baixinho, porque ele está acostumado a não. Se eu tiver um lucro baixo, já me mantém no mês. Eu não, eu tenho funcionário, eu tenho as taxas tributárias, o governo não refresca, toda a nota fiscal que eu emito, eu tenho que pagar os tributos. Isso tudo cria um valor agregado no produto final. Você falou uma coisa de lucro aí, que a maioria das empresas, principalmente as pequenas, e um dia eu fui pequeno também, não sabia também fazer, é saber qual que é o seu lucro. Não é isso? Sim. Muita empresa, ou o MEI, o cara acha que aquela grana que sobrou, aquilo ali é lucro. Ele esquece que vai ter o retrabalho, que não vai ter a manutenção, ele esquece que vai ter o imposto, ele esquece que vai ter que declarar imposto de renda, ele esquece disso tudo. E aí ele põe um preço baixinho, com o tempo ele está lá falido, tirou o seu serviço, depois ele está lá sem condições de fazer outro, e aí o cliente está ligando para você de novo, olha, vem aqui fazer o serviço aqui com aquele preço que você colocou antes. Então o síndico tem que ficar muito atento a isso também, né? Quem que eu estou contratando? Qual que é o tempo de mercado? Né? Então você já está aí há 12 anos fazendo esse trabalho. Então você já peneirou as marcas, não é isso? Isso, nesses 12 anos a gente já sabe quais são os produtos bons, a gente sabe o que a gente consegue vender mesmo, porque não adianta eu querer te oferecer céu e terra e no final eu não te entregar nada. Então eu tenho que saber, igual você falou, o que eu tenho de lucro, se der retrabalho, eu vou conseguir fazer? Eu tenho que saber tudo isso. E hoje a gente está bem com o pé no chão. Eu chego e falo com o cliente, com o síndico, olha, eu não consigo fazer menos do que isso. Eu já te dei um preço, já calculando tudo, meu lucro, meu imposto. Se precisar ter um retrabalho, eu vou conseguir te atender e estou te vendendo um produto de qualidade. Entendeu? Eu prezo muito para o produto de qualidade, porque o produto de qualidade vai dar menos retrabalho. Ele é um pouco mais caro? É, mas eu vou evitar de ter retrabalho, ter insatisfação do meu cliente, pensando em todos esses custos que tem por trás. E o pequeno, o MEI, muitas vezes não calcula. E ainda fora que o MEI paga só um imposto fixo, se ele não ultrapassar aquela cota. Eu não, eu pago imposto em cima da minha venda. Quanto mais eu vender, mais imposto eu tenho que pagar. A carga tributária atrapalha qualquer empresário hoje, não é isso? Para mim, muito. Muito, né? Então, às vezes, o cliente ele exige, tem que emitir nota fiscal, vai prestar serviço para condomínio. Eu sempre falo isso para todos os síndicos, né? Vai contratar um serviço, nota fiscal, condomínio é CNPJ, né? E aí, às vezes, o cara ofereceu baratinho aqui. E aí, você perguntou se tem nota fiscal? Perguntei, não, vou perguntar lá. Você tem nota fiscal? Pois é, só tem a nota fiscal, mas deu um probleminha lá na prefeitura. Eu tô regularizando lá, mas vamos fazer o serviço que assim que terminar eu te mando a nota fiscal. Quando é que chega a nota fiscal? Nunca. E aí o síndico tá lá tentando prestar contas, né? Às vezes de 10, 15, 20 mil reais e não tem uma nota fiscal.
A gente passou por uma situação dessa ontem que o síndico, né, contratou e não tem uma nota fiscal. Não tem nota fiscal, você não tem garantia praticamente, né? Vai cobrar de quem, né? Se o Zé não te atendeu, acabou. Não é isso? Isso mesmo. Hoje a gente trabalha com nota fiscal de todo produto que a gente vende, nota fiscal de serviço, e também para facilitar para o condomínio, dividimos no boleto bancário, também que é uma garantia, tanto para o condomínio quanto para mim. Entendi. Fez o serviço, emite nota fiscal e boleto. Agora, os síndicos todos pagam bem? Paga certinho? Ou vocês têm dificuldade de receber de condomínios? Graças a Deus, até hoje não tive problema Não não. teve problema, não. Não, mas a gente também sabe com quem que a gente trabalha, a gente já conhece muitos síndicos e a gente dá crédito a quem a gente realmente sabe. Com um cliente novo, a gente tenta fazer com menos vezes, uma entrada maior, para tentar minimizar os problemas. Eu sempre falo que condomínio que não paga um prestador de serviço é porque ou o síndico é muito mau caráter ou é uma situação muito ruim, né? Porque condomínio você rateou para todo mundo, você tem que pagar. Se contratou, você tem que pagar. E não tem por que falar, eu não tenho dinheiro. Tem que fazer o rateio para poder pagar, né? Choram bastante para poder pagar, não é isso? Reclama, pede desconto, retrabalha. Às vezes tem um pessoal que vai e faz um serviço aí, acontece de ligar todo dia para refazer o serviço, não é isso? Sim, acontece muito. Condomínio todo dia tem uma novidade. Eu tenho um caso de um condomínio que representantes do condomínio contratou a empresa para fazer manutenção no interfone. O interfone do bloco X não está funcionando. Você consegue resolver? Consigo. A empresa foi lá, eu não lembro se foi vocês, resolveu o problema do bloco X. No outro dia ela ligou e falou assim: você mexeu no bloco X, agora o bloco Y tá com problema. Aí voltou no bloco Y. Não, mas nós não mexemos aqui. Mexeu, resolveu. No outro dia ela ligou: você acredita que o bloco A agora deu problema depois que vocês mexeram? Os interfones estavam todos estragados, na verdade, sempre esteve. E aí chamou para arrumar um interfone. Estragou vários. Só que não era, né? Já estava estragado e aproveitou disso. Falou: agora vou resolver todos os meus interfones. Ligo todo dia e falo para resolver um, daqui a pouco tá tudo pronto. Então tem muito isso também, né? Que o síndico dá um desperto para cima dos técnicos, não dá? Fala assim: não sei se você já passou por situações assim. Já acontece, mexe numa coisa, fala que estragou outro. Fala, mas não tem nada a ver, eu tô mexendo do lado de cá, como é que o lado de lá estraga? Sendo que não são interligados, ou mesmo que estejam interligados, não influencia. E tem vezes, eu já falei para meus funcionários, viu qualquer coisa de errado, tira foto, fotografa, faz vídeo. Eu mando, olha, nós não deixamos desse jeito. Eu fotografei, eu fiz um vídeo para quê? Para zelar, para ter uma garantia do que meu serviço está sendo bem feito. Se eu chego no condomínio e vou mexer numa porta, eu vejo lá quebrado, ou a porta está lascada, essa porta aqui a qualquer momento pode quebrar. Se eu não fotografo e tenho uma evidência, eu não me protejo. E cada dia mais a gente tenta mostrar que a gente está mexendo no A e não tem nada a ver o B. Se o B estragou, talvez foi uma coincidência, mas não influencia um com o outro. Por isso que é bom evidenciar antes e depois. Deixei funcionando. Fiz um vídeo, fulano, condomínio tal, mexi aqui no seu portão, no seu interfone, na sua câmera, tá aqui, tudo funcionando, troquei isso, troquei aquilo outro. Tá funcionando. Mas parou outra coisa. Eu falei assim, olha, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se eu voltar aí, eu vou te cobrar novamente outra manutenção. Se tiver a ver, a gente vai ser sem custo. Porque a gente foi para arrumar, não para estragar. Mas pode ser que estava já prestes a estragar, a gente mexe, ou é um mau contato, ou então só soltou, é só encaixar um fio. Principalmente interfone. Interfone é um par de fio, 2 fiozinhos, para cada apartamento. Talvez o conector está mal plugado. Ou na hora que você colocou, acabou, na hora que você soltou a mão, um fio puxou, o outro soltou. Pode acontecer? Pode. Aí a gente volta, vai e faz aquela manutenção e repara. Mas Muito isso acontece. Bom. Um dos grandes problemas de condomínio, de manutenções, são as bombas de caixa de água. E você já pegou muito problema de manutenções de bombas. Você trabalha com isso também? Sim, trabalho. Muitos problemas podem acontecer no sistema
do castelo d'água, tanto quadro elétrico, bomba, mas também pode ter falta de água do condomínio pela Copasa. E muitas vezes a gente mostra para o síndico, olha, está faltando água. Aí ele tem que reportar para os moradores. E muitas vezes demora, aí eles acham que é problema de manutenção. Ou faltando água, então a água também está com pressão baixa também, né? A pressão baixa da Copasa pode atrapalhar porque não vai conseguir vencer o peso de altura e abastecer. Aí tem que reclamar com a Copasa. E também tem os problemas que são no equipamento, talvez um equipamento mal dimensionado. A gente fala, olha, está tendo um consumo maior, mas a água não está transferindo de um nível para outro. Aí o morador consome mais rápido do que se abastece. Aí vem a falta d'água e precisa adequar aquele projeto. Já aconteceu Então, isso com clientes meus. Dica boa pro síndico aí. Às vezes ele tá lá brigando lá, que não tá tendo água no castelo, e pode ser uma bomba dele que não consegue jogar água o suficiente para o consumo. É os castelos de água, né? Aqueles gigantão lá, não é isso? Isso. Tanto as bombas quanto as boias. Por quê? Um castelo d'água hoje, ele é em 3 níveis. As maioria dos condomínios. A água da Copasa chega no primeiro nível, que é o nível mais baixo. O sistema de bombeamento joga para o terceiro nível e, por gravidade, a bomba desce do terceiro nível para o segundo nível. Aí isso é por peso de coluna. Mas o que faz a interligação é um sistema hidráulico com uma boia mecânica. E aquela boia mecânica ela tem que ter uma vazão alta para quê? Para o terceiro nível conseguir encher o segundo nível. Se você tira aquela boia mecânica e coloca uma de baixa vazão, os moradores vão consumir água muito mais rápido do que a transferência de água do terceiro nível para o segundo nível. Com isso, vai ter o maior consumo dos moradores, um menor abastecimento e vai vir a falta d'água. Então tem que ser colocada ali uma boia de alta vazão. Não tem que ser pressão, tem que ser vazão para ter um volume de água grande passando para conseguir abastecer o nível que abastece os moradores da mesma velocidade que eles gastam. É um detalhe pequeno, mas que faz toda a diferença. E às vezes o síndico não tem esse conhecimento, né? Mas quando você fala para ele quanto custa uma boia de alta vazão, ele assusta. Ele assusta? Assusta. Quanto no mercado hoje, em média, uma boia top de alta vazão custa quanto aí para um castelo d'água? Olha, comprando direto na revenda, que aí eu sugiro até o condomínio a comprar, é em média de R$ 1.600 uma boia. Uma boia de alta vazão. De alta vazão. Só que resolve o problema de falta de água. Sim. A gente entra naquele ponto. Uma boia de alta vazão custa R$ 1.600, mas vai trazer satisfação para todo mundo, porque toda vez que o condomínio chegar em casa vai ter água lá na torneira. Sim. Aí você coloca uma boia com baixa vazão, ela restringe. Aí na hora que chega no horário de pico, que na hora que a maioria dos moradores estão no condomínio, que é o horário de 17 às 21 horas, mais ou menos, é o horário que o pessoal chega em casa do trabalho. Eles vão tomar banho. É o horário que o condomínio tem maior consumo de água. Então, o que vai acontecer? Vai ter um consumo muito alto, vai esgotar essa caixa d'água e não vai ter vazão suficiente para estar reabastecendo na mesma velocidade de consumo. Então, sai do terceiro nível, vai para o segundo, mas está consumindo muito mais rápido do que está abastecendo. Aí vai vir a falta d'água. Aí ele quer fazer uma economia de talvez R$ 1.200, R$ 1.400, colocando uma boia inferior. Mas ele vai ter ali 200, 300 famílias insatisfeitas por falta d'água. Ele vai ter uma dor de cabeça. E para um condomínio acima de 300 unidades, isso é um valor baixo por unidade. Vai dar uma mixaria para cada unidade. Isso aí Quanto que alguém pagaria para ter água no dia que não tem? Cheguei em casa e não tem água. Quanto que não pagaria, né? Muito, não é isso? Muito. E tem alguns condomínios na região de Contagem nessa semana tá tendo falta da Copasa também. Porque algum problema que tá tendo lá. Mas às vezes, mesmo faltando água da distribuidora de água, liga para vocês, achando que o problema é nas bombas. Muitas vezes sim, eles nem procuram saber se tá chegando água da Copasa, acha que muitas vezes é o problema da bomba. Aí eles falam assim, a bomba a gente tá pondo no manual e não liga. O que acontece? É um sistema que tem 2 boias de nível. Nível inferior da caixa de baixo e uma boia no nível superior. Se não tiver água na caixa, que a Copasa abastece, a bomba também não liga. É uma proteção para ela não queimar. Aí muitas vezes, a bomba não quer funcionar. Aí eu falei, se vocês já olharam se está chegando água da Copasa, talvez não tenha água. Se não tem água, ela não vai ligar mesmo, porque é uma proteção. Para ela não queimar, trabalhar vazia. Entendi. Ô, Toniel, todo esse serviço que você faz para os condomínios, você faz ele, são serviços esporádicos? Ou você também oferece tipo um contrato mensal de manutenção?
oferece para os condomínios esse tipo de serviço? Ah, não, eu te cobro X valor e eu cuido da manutenção elétrica, eu cuido da manutenção de bombas, não é isso? Hoje nós trabalhamos dessa forma. A gente tem contratos de manutenção mensal para os condomínios e também os chamados avulsos, que alguns condomínios não querem ter esse tipo de trabalho. E com o trabalho de contrato, a gente faz trabalho de manutenção elétrica, hidráulica, alguns reparos de serralheria, sistema de segurança, câmera, portão eletrônico, controle de acesso, cerca elétrica, concertina, ajuste de portas, como as fechaduras eletromecânicas, fechaduras magnéticas, sistema de interfonia, todo esse tipo de trabalho. Então, na verdade, você cuida do condômino, a sua empresa cuida do condômino praticamente da hora que ele entra pelo portão até o momento que ele vai tomar banho. Você já percebeu a noção do seu trabalho dentro de um condomínio? Como que ele influencia diretamente na vida desse condômino? Então, dele chegar num portão e apertar um controle e já fazer o acesso, ou então só colocar um rosto ali no leitor facial e já ter o acesso. Chegar no portão da sua casa, do bloco ali, coloca o rosto, a porta já abre, ele já consegue entrar. Chegou em casa, tem água caindo ali na torneira para ele lavar as mãos e tomar um banho. Tudo isso é o seu trabalho que dá essa condição para o condômino. Se não tivesse o seu trabalho, talvez a gente estaria, né? Não tivesse você e outras empresas também, né? O que o condomínio ia fazer? Todo dia faltou água, vai lá ligar a torneira lá embaixo, vira que é confusão dentro do condomínio. Agora, para você fazer esse trabalho dentro do condomínio, o condomínio também precisa te dar condição. Já aconteceu de vocês terem um contrato com o condomínio, mas você não tem condições de trabalho? Sim, já aconteceu muitas vezes. A gente tá lá, fala pro síndico, olha, precisa fazer essa manutenção, precisa até mesmo trocar a lâmpada, algumas vezes a gente troca. Olha, a gente precisa fazer essas manutenções. Ao síndico vai falar, mas não tem recurso, não vai fazer a manutenção. Aí muitas vezes o morador acha que o problema é nosso, da nossa empresa, de não estar fazendo a manutenção do condomínio. Mas não, é um problema que o síndico muitas vezes não compra o produto ou não autoriza o nosso trabalho, por conta talvez de questão financeira, e ele não repassa isso para o morador. Ele tinha que chegar e falar assim, ó, pessoal, a gente está com problema de manutenção, ou fazer um rateio, se o caixa não estiver bom, falando, olha, a gente precisa liberar mais verba para a área de manutenção. Aconteceu muito isso. Deles pensarem que o problema era nosso, mas não era, era falta de produto para a gente trabalhar, falta de liberação de equipamento. O síndico normalmente tem uma mania de transferir responsabilidade. O condômino chegou para falar alguma coisa, ele precisa rapidamente dar uma resposta. E ele sempre busca um responsável lá fora, né? Para tirar a responsabilidade dele. Porque o síndico, eu sei que ele é muito cobrado, todo mundo vai em cima dele e tudo, mas assumir a responsabilidade de vez em quando também é bom. Ó, gente, não fiz a manutenção porque eu não tenho recurso. Mas é mais fácil falar, a empresa que está aqui não está fazendo o serviço. Então isso é muito ruim para a empresa de vocês quando acontece esse tipo de coisa, né? E vocês não têm contato com os moradores para dizer para eles, não estou fazendo porque aconteceu isso. Não é verdade? Isso é verdade. O síndico, ele quer achar o culpado, né? Ele não quer mostrar a solução. Olha, não foi feito porque não tem verba. A gente precisa fazer uma reunião e levantar mais fundo para manutenção. Eles acham mais fácil falar assim, não, a empresa de manutenção não está atendendo a gente vai ter que trocar, alguma coisa nesse tipo. Ou até mesmo quando tem troca de síndico. Ou é profissional e entra outro profissional, ou é morador e entra profissional. A empresa de manutenção não atende. Aí quando eles vão conversar comigo, a gente apresenta toda a real situação do condomínio e a maioria das vezes a gente continua ainda prestando serviço naquele condomínio que a gente mostra o nosso trabalho, a gente mostra o nosso profissionalismo. A gente mostra, olha, não foi feito, né, porque a gente não sabe fazer ou não quis fazer. É porque a gente precisou disso e o condomínio não forneceu ou não autorizou. Olha, eu preciso trocar lâmpada. Um exemplo. Ah, não, mas nós não temos recurso e nós não vamos comprar. Então ficou no escuro, não é porque a gente não fez a manutenção, é porque o condomínio não comprou lâmpada. A gente sempre apresenta o problema. E Entendi. Cabe ao síndico autorizar ou comprar o produto para a gente fazer aquela manutenção. E a maioria das vezes eles não levam para o morador. O morador fica sabendo, talvez, na hora que faz a troca de síndico, ou se tiver uma reunião e convidar a gente para participar daquela reunião, e são poucas as vezes que eles convidam a gente, e também a gente não faz, vai ligar para conselheiro, ligar para subsíndico para avisar isso. A gente presta serviço para o síndico que representa o condomínio. É obrigação dele levar
para os demais do condomínio, conselho fiscal, todo mundo, a necessidade. A gente cobra ele, a gente fica cobrando, a gente documenta, a gente coloca em ordem de serviço, algumas vezes faz um relatório e manda para ele, manda por e-mail e formaliza para a gente também tentar se defender e resguardar. Otoniel, é por isso que esse canal foi criado, para que a voz da sua empresa também chegue até os condôminos, né? Porque às vezes os condôminos não conhecem os bastidores das empresas, de quem presta serviço dentro do condomínio. Ele fica ali focado nos problemas que o condomínio tem e tudo, mas não sabe o outro lado, né? Então esse canal foi criado exatamente para isso, para que você, com a sua palavra, possa entrar dentro da casa dos moradores e eles entenderem, olha, tem mais coisas aqui dentro do condomínio acontecendo que eu não sei, né? Isso é Então, maravilha. isso é importante, né, para todas as empresas que vêm aqui, exatamente levar levar conhecimento. Igual você falou, poucas vezes eu fui convidado numa assembleia para explicar. Mas imagina se você tivesse a oportunidade de estar nas assembleias e demonstrar para os moradores qual que é o seu papel, do que você cuida, o que você leva para eles, de tranquilidade, de conforto, né, de bem-estar, porque a sua empresa leva isso para os condôminos, né? Então, Isso. agora a sua mensagem vai chegar para mais pessoas, isso é muito importante. Muito importante mesmo, porque a gente não consegue chegar a eles, porque muitas vezes, não, a reunião é só para moradores. Porque se eles abrissem, não, vamos levar o prestador de serviço para ele explicar o que foi feito, o que vai ser feito, por que não foi feito, ficaria muito transparente para a gente. E eu não tenho essa autonomia de impor isso para eles. Eu passo para o síndico repassa. E muitas vezes algum síndico ele tenta absorver, não passa para frente, porque é mais simples ele chegar e trabalhar com a verdade. O trabalho não foi feito porque nós não temos condições financeiras no momento. Aí ele passa real para os moradores e vão falar assim, olha, eu preciso fazer uma taxa extra. A gente precisa, para reparar tudo que está com problema, R$3.000, R$2.000. Tem quantas unidades? Vamos fracionar. Não consegue fazer no primeiro mês? Faz no segundo, no terceiro mês, mas cria um orçamento para fazer aquela manutenção e resolver o problema. Uma dica que eu dou para os condôminos é o seguinte: o prestador de serviço, ele vai fazer ou o que o síndico pediu ou o que eles combinaram. Concorda comigo? Sim. E às vezes eles veem algumas situações do condomínio e falam, não, o prestador veio aqui e fez uma porcaria, né? Mas talvez é o que o síndico pagou ali pelo serviço, né? Às vezes você já pode até ter recusado o serviço, eu não vou fazer essa porcaria aqui, ou eu não vou colocar esse equipamento, não é isso? E tem empresa que não, vai fazer qualquer porcaria lá, porque o síndico contratou aquilo. Ninguém entra dentro do condomínio e fala assim, acho que eu vou instalar uma câmera ali. Não é assim que funciona, né? Você é contratado para fazer um serviço. Veio aqui a empresa e colocou uma fechadura, mas essa fechadura não é boa. Ou, nossa, eu queria eletromagnética e colocou uma que é mecânica. Quem contratou foi o síndico. Não é isso? Sim. Então não adianta culpar a empresa. Quem contratou foi o síndico. Igual você falou, o síndico que faz a contratação. Eu já fiz serviços, um exemplo, um serviço recente, que me pediram um produto, aí eu perguntei, o que você precisa? Não, precisa que instala, tira um produto A e coloca o outro produto igual. É só instalar, tirar um que está com defeito e colocar um novo. Já me falaram qual produto que queria, fui lá e fiz a instalação. Aí depois, você não colocou um disjuntor. Eu falei, mas o disjuntor tem que estar no quadro elétrico. Eles me pediram, me contrataram só para tirar o equipamento usado, colocar um novo e tá pronto. Aí falou, mas eu pensei que ia pôr um disjuntor. Eu falei, eu posso colocar, ué. Eu vou te fazer um outro orçamento de uma nova instalação do disjuntor próximo ao equipamento. Aí ele, tá, então beleza, obrigado. Mas eu falei com ele, quanto foi contratado, me pediram só para trocar o equipamento. Eu perguntei, tem a parte elétrica? Não tem, é só usar a mesma. Aí eu fui lá, vendi aquilo que ele pediu. Sim. Fui lá, fiz a instalação. Depois que ele questionou, eu expliquei, não, mas você me contratou para fazer isso. Eu fiz. Agora, você quer colocar um disjuntor do lado? Coloco. Eu vou te cobrar agora uma nova instalação de um disjuntor para te atender. Isso acontece muito com serviço de alvenaria, né? Às vezes contrata você para fazer uma instalação de câmeras, tem que quebrar o condomínio todo para fazer a estrutura e eles acham que você vai fazer esse serviço. Você falando isso é bom. Já aconteceu de eu ter que cortar o gesso de alguns prédios para fazer passagem de cabo e antes eu tinha que arcar todo esse custo. Quando eu tenho que fazer esse tipo de manutenção hoje, eu já aviso, olha, nós vamos ter que cortar aqui. O que eu sugiro? Em vez da gente fazer um buraco e depois tampar, eu sugiro fazer um alçapão. E não, esteticamente não fica feio. E na futura manutenção, a gente vai ter aquele alçapão, a gente vai remover ele ali, faz a manutenção e volta.
eu já falo com ele, eu preciso cortar aqui. Se ele falar, não quero alçapão, eu falo, eu vou cortar e você vai contratar um pintor. Porque eu não trabalho com pintura. Eu não sei nem qual que é essa cor. Aí eu já deixo acordado antes. Precisa cortar porque eu preciso ter acesso para me passar esse cabeamento. Então eu já aviso antes, ele vai falar, não pode cortar, depois eu chamo um gesseiro e um pintor, eles vão e resolvem. Eu já deixo bem claro, porque eu não faço esse tipo de trabalho de pintura, de alvenaria. Aí eu já deixo esclarecido bem antes. Muito bom. Então o síndico aí que vai contratar uma empresa para instalar câmera, serviço elétrico, não pensa que ele vai fazer serviço de pedreiro, não. Tem que contratar o pedreiro. A infraestrutura de quebrar, rebocar, gesso, são outros profissionais, né? Cada um no seu quadrado com a sua competência. Isso não é isso? mesmo. Ô, Toniel, tem um assunto, mas que hoje o tempo já está avançado, não vai dar para a gente tratar. A gente falou muito aqui hoje de manutenções, corretivas e instalações, mas nós não falamos de manutenções preventivas. Dá só uma palhinha para a gente aí, mas depois a gente vai voltar aqui nesse canal aqui para a gente poder falar mais sobre esse assunto. A manutenção preventiva, eu vou dar um exemplo igual o veículo. É a mais barata. Se a gente prevê que aquilo pode vir a estragar e a gente atua antes dele quebrar, você vai evitar dor de cabeça no condomínio e ainda vai ficar uma manutenção mais barata. A manutenção corretiva sempre é a manutenção mais cara. Vou dar um exemplo quando um condomínio não tem contrato de manutenção. Qual que é mais barato? Ele arrumar no dia de semana ou ele fazer uma manutenção num feriado, num domingo, 8, 9, 10 horas da noite? Um prestador de serviço que for fazer uma manutenção corretiva fora do horário comercial, ele vai cobrar muito mais caro. E é uma manutenção que você não está prevendo. Ela é uma manutenção muito mais cara. Agora, aquela manutenção preventiva, que você tem um contrato de manutenção, o profissional vai estar acompanhando aquele equipamento. Quando ele vê que está próximo de estragar, opa, esse equipamento aqui já está na hora de a gente fazer uma manutenção. Tira o equipamento num horário que não vai causar nenhum transtorno e volta com ele no tempo hábil, tendo um custo muito menor. Um exemplo é uma bomba de castelo d'água. Se você tem duas bombas ali, uma está começando a fazer barulho, você está acompanhando, opa, o rolamento dela está ruim. Então vamos tirar antes que ela queime. Então a gente vai ter o custo só do rolamento. Agora, e se o rolamento travar e a bomba queimar, você vai ter um custo muito mais alto. Você vai ter o custo dos rolamentos, se ela queimar, mandar rebobinar ela novamente ou comprar um equipamento novo. Ainda fora que vai deixar o condomínio sem água. Você vai deixar os moradores todos indignados. Muito bom. Então, olha, na próxima vez que você voltar aqui, nós vamos falar sobre isso. Contratos de manutenção, beleza? Então, os síndicos que estão assistindo, os condôminos, se inscrevam no canal aí, porque na próxima vez que a OFT estiver aqui, nós vamos falar disso. Contratos de manutenções, né? As vantagens desses contratos e as manutenções preventivas. Vou falar aqui um outro item que eu lembrei. Hoje, as construtoras, elas estão fazendo igual concessionária. Se não tem manutenção preventiva, algumas garantias se perdem pela falta de manutenção preventiva. Isso já está no contrato de manutenção que o condomínio tem que fazer o síndico tem que fazer no condomínio. No manual do condomínio. No manual do condomínio já. O condomínio recebe um manual. E o síndico aí, ó, viajando aí, não fazendo as manutenções preventivas, depois não adianta cobrar, não. A gente teve um laudo pericial esses dias falando exatamente isso. Olha, realmente, tá ruim, mas não identifiquei nenhuma manutenção preventiva. Então, perdeu a garantia. No próximo episódio, nós vamos falar muito sobre isso. Ô, Toniel, para encontrar você, tem Instagram? Tem Instagram, sim. Vou deixar aqui o Instagram também para as pessoas, beleza? Telefone também vou deixar aqui para as pessoas te encontrar, contratar os seus serviços, beleza? E depois dar o depoimento lá, né? Como é que foi a contratação do Toniel aí no condomínio ou na empresa. Beleza, pessoal? Então é isso. Gostaria de agradecer muito a sua presença aqui. Contribuiu demais aqui para o nosso condomínio. Né? Espero receber você aqui novamente para a gente trocar mais ideia. Porque enquanto mais informação a gente puder levar, melhor para todo mundo. Para os condôminos, para os síndicos e também para os profissionais da área. Eu que agradeço o convite e pode ter certeza que eu retornarei. Beleza? Muito obrigado aí pela presença. Obrigado. Valeu mesmo, Toniel. Até mais.